Mais uma vez, boa tarde para você que está ligado na tela da Record. Já teve as notícias do nosso interior no Balanço Geral, tudo o que aconteceu de ontem para hoje, principalmente. E a partir de agora, a prioridade para o nosso esporte regional. Obrigado pela sua companhia, viu? Vem com a gente que aqui você fica sabendo de tudo. Nós começamos o programa falando do Ituano, o único time da região que ainda luta por um título em 2013. Os demais já foram eliminados das competições ou o campeonato terminou, como é o caso da segundona do Campeonato Paulista. Bom, hoje começam as quartas de final da Copa Paulista, com o Galo de Itu em campo. Você tem as imagens dos treinamentos do Ituano para essa nova fase na competição. Ituano e 15 de Piracicaba jogam às 7 da noite no estádio Barão da Serra Negra, lá em Piracicaba. Estádio tradicional e a torcida costuma comparecer em grande número, né? A definição da vaga para as semifinais será somente na semana que vem em Itu, lá no estádio Novelli Júnior. O Ituano teve melhor campanha na competição, aliás, é o melhor time de toda a Copa Paulista até aqui, tem mais de 70% de aproveitamento dos pontos e por isso ganhou o direito aí de decidir em casa. Aliás, se passar para a semifinal também vai decidir em casa, porque tem melhor campanha durante toda a competição. Para hoje, para o jogo de hoje, o maior problema do técnico Doriva está no ataque, porque o artilheiro Rafael Silva foi expulso na última partida contra a Ferroviária e agora cumpre suspensão automática. O Ituano já estava classificado, rapaz, era um jogo praticamente para cumprir tabela contra a Ferrinha, mas o Rafael foi expulso. Ele é o artilheiro da equipe na competição ao lado do atacante Marcão. O Marcão e o Rafael Silva têm 6 gols cada. Doriva faz suspense sobre o substituto do Rafael, mas ele já deixou claro que o time não deve mudar a forma como vem jogando. A ideia do Ituano é segurar a pressão, que deve ser grande ali no início da partida, e depois começar a sair para o jogo. Pelo menos é a ideia do técnico Doriva. É complicado entrar em campo pensando num empate, por exemplo, né, para decidir semana que vem em Itu. Ituano vai para cima, é o favorito, não que o 15 Piracicaba seja fraco, né? Na fase anterior, ganhou 2 vezes do Linense, foi o time que ajudou a praticamente eliminar o Elefante da competição, ganhou em Piracicaba, enfiou 3 gols no Elefante jogando no Gilbertão, lá em Lins, ou seja, 15 Piracicaba é um adversário perigoso, são 2 equipes que disputam o Paulistão, a Série 1 do Campeonato Paulista. Na primeira fase da competição, 15 Piracicaba perdeu só 2 jogos, né, em toda a primeira fase. Com certeza um jogaço de bola, 2 times tradicionais do nosso estado. O Ituano vai jogar, portanto, fora de casa pela Copa Paulista, mas quem não puder ir até Piracicaba torcer pelo Galo, maioria dos torcedores, né, tem programa garantido para a noite de hoje lá em Itu mesmo, programa no futebol. Corinthians e Criciúma jogam às 9 da noite no estádio Novelli Júnior. O Timão vai jogar fora da capital em razão da punição sofrida por causa daquela briga entre torcedores no jogo contra o Vasco em Brasília, ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Timão foi punido, está cumprindo algumas rodadas aí essa punição e hoje quem ganhou foi a cidade de Itu, né, que vai receber um jogo do Corinthians. Agora, quem também está na mira do Tribunal de Justiça Desportiva é o São Paulo, por causa da briga dos torcedores no clássico contra o Corinthians na semana passada. O São Paulo, que luta contra o rebaixamento, também pode ser punido. 9 rodadas que restam no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem previsto 4 jogos em casa. Mas o clube foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e pode perder até 10 mandos de campo. O julgamento deve ser na semana que vem. Tudo por causa da briga de torcedores com a PM no clássico contra o Corinthians. O São Paulo alega que a confusão começou por causa de bombas lançadas por corintianos. O Corinthians foi incluído na denúncia, mas a legislação diz que o mandante do jogo tem responsabilidade pela segurança no estádio. A possibilidade de não jogar mais no Morumbi até o fim do ano preocupa o técnico do São Paulo, o Muricy Ramalho, que chegou a lembrar outros times que já foram punidos neste Campeonato Brasileiro e estão tendo dificuldades. As dificuldades que os times que tiveram esse tipo de punição, Corinthians, Vasco, estão tendo dificuldade, porque a torcida vai, mas não é o campo. O Vasco, que está na zona do rebaixamento, e o Corinthians, que não marca gols há 4 jogos, já cumprem punição por causa da briga de torcedores no jogo entre os 2 times no primeiro turno em Brasília. O Corinthians, aliás, tem sido campeão de frequência no STJD. Ontem, o Timão também foi julgado por causa de uma garrafa de plástico arremessada no árbitro, na derrota para a Portuguesa por 4-0. O clube perdeu mais um mando de campo e terá que pagar R$20 mil de multa, mas vai recorrer.
Seria muito prejudicial para o São Paulo a essa altura do campeonato, lutando contra o rebaixamento, uma punição como essa, mas eu defendo punição rigorosa em todos os casos, para ver se a gente começa a atrair a família de novo para o estádio, né? Como a gente tem aqui no interior, por exemplo, a família consegue ir para o estádio, o cara vai, leva a esposa dele, leva os filhos, leva os pais, enfim, as pessoas vão para o estádio em família, um clima muito gostoso. E na capital, infelizmente, a gente não tem esse mesmo ambiente por causa da violência. Quem sabe com essas punições mais rigorosas, a gente comece a moralizar um pouquinho mais, a trazer de volta a família para o estádio de futebol. Vamos falar do São Bento, hein? O São Bento foi eliminado da Copa Paulista no último final de semana e a diretoria está à procura de um novo técnico. Quem poderia imaginar, hein? O Edson Vieira foi dispensado pela direção do São Bento na última quinta-feira. Ele assumiu o time em agosto do ano passado, ainda durante a Copa Paulista. Fez uma campanha razoável, reestruturou o elenco para o Campeonato Paulista deste ano. E aí levou o Bentão à Série A2 do Campeonato Paulista, conquistou o acesso e de quebra faturou o título da Série A3. O Bentão há muitos anos não comemorava um título e no ano do centenário o Edson Vieira, com os jogadores, com a direção, conseguiu esse grande feito aí. Mas esse rompimento agora teria ocorrido por conta de alguns desentendimentos entre o Edson e alguns jogadores e também dirigentes. Mas ninguém confirma isso. Isso é o que rola nos bastidores esportivos lá em Sorocaba. Nas redes sociais é impressionante o apoio do torcedor ao Edson Vieira. Dezenas de torcedores manifestaram apoio a ele, são mensagens no perfil dele nas redes sociais. Pessoal manifestando apoio, torcedores tristes pela saída dele, porque afinal de contas ele se identificou mesmo com o torcedor do Bentão, né? Agora a diretoria pretende anunciar um novo treinador até a semana que vem, porque já vai ocorrer a reapresentação do time para o início da pré-temporada. Preparação para a Série A2 do Paulista de 2014. A reapresentação dos atletas está marcada para o dia 28 de outubro. Sobre jogadores, 12 atletas têm contrato até o final da Série A2 do ano que vem, mas a direção não confirma a permanência de ninguém. Diz que a situação de cada um será reavaliada a partir da chegada de um novo treinador. A presidência do Bentão já anunciou que vai dar prioridade por um técnico amigão dos jogadores, enfim, é mais ou menos esse o perfil, o técnico mais boleiro, é o que dá para entender aí o perfil que o São Bento deve procurar de treinador. Mas eu estranho a saída do Edson Vieira, né? Técnico campeão, se identificou com a cidade, com a torcida, ele se declara hoje já um torcedor do São Bento pela história que ele construiu lá dentro. É uma pena a saída do Edson, mas que o São Bento consiga seguir em frente aí com um bom trabalho. E o Edson também, né? Com certeza não vão faltar oportunidades. Bom, segunda-feira tem eleição no Noroeste. Falando em oportunidades, o Norusca tenta sair da crise que enfrenta, crise que se instalou lá pelos lados do Alfredo de Castilho. A chapa eleita vai administrar o clube por 2 anos. Nós temos imagens aí do final do mês passado, o dia em que o Anísio Busalaf Júnior renunciou ao cargo de presidente do Noroeste. Bom, esse período de inscrição para chapas para a eleição de segunda-feira terminou ontem, sexta-feira. 2 grupos se colocaram à disposição para assumir a gestão do clube. Uma chapa encabeçada pelo empresário Emílio Brumati, que ocupa atualmente o cargo desde a renúncia do Anísio Busalaf, que você está acompanhando aí. Ele foi indicado pelo próprio Conselho Deliberativo para esse mandato tampão, até que seja convocada uma nova eleição, até que fosse convocada uma nova eleição. Bom, a outra chapa é comandada pelo comerciante Bruno Lopes. Ele já foi candidato no final do ano passado, quando acabou derrotado pelo Anísio Busalaf. O Bruno acredita que tenha poucas chances, de vencer a eleição, mas considera importante a participação no pleito para debater um novo projeto para o Noroeste. A eleição deve ser rápida, já que apenas os conselheiros têm direito a voto. Vale lembrar que o Noroeste enfrenta uma grave crise financeira. Esse ano caiu para a Série A3 do Campeonato Paulista, foi eliminado precocemente na Copa Paulista também. Teve uma parceria que infelizmente não deu certo durante a Copa Paulista. Tem problemas estruturais no complexo Alfredo de Castilho, que ficou abandonado durante meses. Nós já mostramos aqui no Sport Record. Grandes desafios para o próximo mandante aí do Norusca. Mas a gente fica na torcida, a eleição é na próxima segunda-feira, que vença o melhor para a maquininha vermelha, para que ela se fortaleça e possa voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído, né? Porque Série A3 do Campeonato Paulista, 4ª divisão, os times tradicionais do nosso interior precisam crescer, precisam voltar a cantar alto, aí pelo menos na Série A2, né? Beliscando a Série A1 de vez em quando. O time feminino de São Manuel, atual campeão do futebol de campo, lá nos Jogos Abertos do interior, não vai disputar a competição deste ano. É uma pena, hein? As meninas de São Manuel que se prepararam tanto para isso.
O motivo é que a Secretaria Municipal de Esportes optou por não gerar gastos para a administração e aí barrou. As meninas não vão participar dos Jogos Abertos. É uma pena, confira aí. As meninas estavam desanimadas. O time de São Manuel, campeão dos Jogos Regionais, não vai mais participar dos Jogos Abertos desse ano que acontece na cidade de Mogi das Cruzes, desde o dia 14 desse mês. O técnico Edson Castro está indignado. Segundo o treinador, a equipe não vai representar a cidade por falta de verba da prefeitura. O secretário Zigomar ligou para mim, acho que uma semana, uns 10 dias antes do embarque, a viagem, dizendo que infelizmente não ia poder ir, nenhuma modalidade iria, São Manuel não ia participar dos Jogos Abertos por falta de verba, de recursos financeiros. A prefeitura não tinha esse recurso para bancar os atletas lá e que esse seria o motivo principal da não ida. A gente está decepcionado pelo fato das meninas participarem dos Jogos Regionais, deram sangue, deram a vida, conseguiram para ir para os abertos, que é um sonho das meninas. Aí não tem verba para ir para os Jogos Abertos, é uma coisa inacreditável, não dá para acreditar. Elas não escondem a tristeza. Afinal, batalharam muito para conquistar o ouro nos Jogos Regionais e garantir a classificação nos Jogos Abertos. A gente se prepara o ano inteiro, a gente vai para os Jogos Regionais lutando pelo primeiro, justamente para conseguir uma vaga de Jogos Abertos. E aí, quando você consegue a vaga, você chega perto de viajar e tem a notícia que não vai. É um sentimento com certeza de decepção. Mas mesmo diante dessa crise, o treinador não deixou as meninas paradas. Edson Castro trabalhou a parte tática. A equipe está classificada para as oitavas de final da Liga Nacional de Futebol. E esse ano vão em busca da vitória. Terminamos a primeira fase em primeiro lugar, invictos, com 43 gols marcados, apenas 3 sofridos. Iniciamos sábado passado a segunda fase, que é as oitavas de final. Jogamos em Garça, vencemos por 8-1 lá. E no dia 26 agora tem um jogo de volta. Então é um campeonato que a gente tem tradição e que a gente vai buscar esse título, porque o ano passado a gente acabou ficando vice e tem condições esse ano de buscar o título. Para a meia, Dani, jogar com o apoio da torcida é uma grande vantagem. É melhor jogar em casa, não precisa viajar, não precisa acordar cedo para se deslocar e a torcida sempre comparece, então nós estamos preparados e eu espero que a gente consiga uma boa vitória. É um time tradicional, a cidade gosta do time de futebol feminino. É uma pena a Secretaria Municipal de Esportes não dar um incentivo mínimo para que a equipe fosse disputar os Jogos Abertos do interior. Era a grande modalidade para representar São Manuel nos Jogos Abertos do interior lá em Mogi das Cruzes, Mas infelizmente não aconteceu, um balde de água gelada na cabeça da turma aí. Boa sorte para o Edson na sequência do trabalho dele, para as meninas aí de São Manuel. Depois do intervalo, nós vamos falar das datas divulgadas para a disputa dos playoffs do Paulista de Basquete Masculino. Está tudo definido. E nós vamos mostrar também que Bauru recebe neste final de semana uma etapa do Campeonato do Interior Paulista de Aeromodelismo. Cada máquina, rapaz. A gente volta já. Voltamos com o Esporte Record e agora falando do Campeonato Paulista de Basquete Masculino. A Federação Paulista divulgou as datas dos playoffs do estadual. Bauru Basquete e Liga Sorocabana estão na briga, vão para os playoffs. 2 séries das quartas de final serão realizadas nos dias 29 e 30 deste mês e depois dia 1º, dia 2 e dia 4 de novembro. As outras 2 séries estão marcadas para 30 e 31 de outubro, dias 2, 3 e 5 do mês que vem. O Bauru Basquete, que terminou a primeira fase na liderança, foi muito bem, Retomou a liderança no finalzinho, na última rodada aí da primeira fase, vai encarar o Palmeiras, que foi o 8º colocado. Aliás, na primeira fase da competição, Bauru Basquete venceu o Palmeiras 2 vezes, em Bauru e também em São Paulo. Já a LSB, 6ª colocada na fase anterior, tem pela frente o paulistano. A Federação Paulista de Basquete só não divulgou ainda quem joga em cada uma dessas datas divulgadas. Lembrando que a Liga Sorocabana e o Paulistano também tem uma rivalidade. Na primeira fase da competição, a Liga perdeu em casa no Gualberto Moreira, foi uma das poucas derrotas em casa e surpreendentemente venceu o Paulistano lá em São Paulo. Quer dizer, a gente deve ter confrontos aí bem equilibrados nessas quartas de final do Campeonato Paulista de Basquete masculino, na torcida por Bauru e pela Liga Sorocabana também, os representantes da nossa região.
Olha, a cidade de Bauru recebe neste final de semana a 5ª etapa do Campeonato do Interior Paulista de Aeromodelismo. Brinquedinhos que podem chegar a 100 km por hora. Quem foi conferir de perto foi a Carol Lorenzetti com o Marcelo Montalvão. Capricha aí, pessoal. Uma pizza nos céus de Bauru e ainda por cima vermelha. Na verdade, este é o aeromodelo do Richard. A velocidade de uma máquina dessas pode chegar a 100 km por hora. O alienígena aí deve ter ficado meio tonto durante o voo. Ele só precisa melhorar o pouso. A gente está sempre procurando alguma coisa na internet, novas plantas, novas... E em eventos assim, a gente gosta de trazer alguma coisa nova, principalmente o pessoal de fora que vem visitar a gente, vem conhecer. E para esse ano a gente preparou uma pizza voadora, uma nave espacial, alguma coisa do tipo. A gente já deu de tudo quanto é nome possível. A diferença desses aeromodelos é que eles são movidos a cabos. Um motor e o combustível colocam o avião para funcionar. O piloto controla as manobras do chão por esta alça e tem que rodar junto com a máquina. O encontro de apaixonados pela prática acontece em Bauru hoje e amanhã. Pelo menos 40 competidores devem participar. Inclusive o Edinaldo, que veio de Marília e já voou de avião, mas prefere comandar tudo de baixo mesmo. Eu acho que aqui embaixo é melhor, porque a gente está participando, está voando, está pilotando o aeromodelo. Então realmente a emoção para mim é melhor. O risco é menor também. Sim, é menor. O risco é menor. Em caso de queda, não vai machucar ninguém, não vai ferir ninguém. Bom, e agora ficou a curiosidade. Como será pilotar um aeromodelo desse? Eu resolvi me arriscar. E o Paulo ficou de me ajudar, né, Paulo? Você acha que é difícil? Não, dá para ensinar, dar um toque inicial, dá para pegar o gostinho do esporte, que é fantástico e interessante. A primeira vez a gente fica meio tonto? Fica um pouco tonto. Depois que pega o amor, fica besta pro resto da vida. Tá certo, então. Vamos ver o que é que me espera. O voo não exige força, e sim concentração. Com a ajuda do Paulo, ficou fácil. Difícil mesmo é não ficar com tontura. Quem se aventurou por lá também foi o Gabriel. Aos 3 anos, ele já se familiarizou com o aeromodelismo. O pai dele dá a maior força. Ele gosta bastante, toda vez que eu venho aqui ele acompanha. E ele já tem até o avião dele que ele poder voar também, logo já está voando sozinho. O aeromodelismo em Bauru ele se ressente de locais para a prática do esporte. Nós temos essa pista desde 2010, exclusiva para voo circular controlado. E o campeonato aqui em Bauru ele traz competidores de fora, tá? Divulga o esporte na cidade e mantém o nível técnico de todo mundo que está participando aqui, seja organizando, seja competindo. Sabadão de sol e céu claro, né? Tempo agradável para praticar o aeromodelismo. As competições continuam durante todo o dia de hoje, muito legal. Depois do intervalo, nós vamos falar de natação aqui no Esporte Record. Vamos para a piscina, sim. Vamos mostrar a preparação da equipe mariliense de natação para o Campeonato Brasileiro Infantil. As Feras Mirins de Marília, daqui a pouco aqui no Esporte Record. Voltamos. Olha, pessoal, falta menos de um mês para o início do Campeonato Brasileiro de Natação. E uma turminha de um clube tradicional de Marília já começou a arrumar as malas para participar da competição. Entre as feras da categoria infantil, com atletas de 13 e 14 anos, está inclusive a atual campeã da categoria. A nossa equipe acompanhou um dia de treino dessa garotada. Vai Fábio Rosa e Ailton Rodrigues. Na piscina do clube onde eles treinam em Marília, quase não há espaço para tanta gente. Às vésperas da principal competição da modalidade no país, é hora de desacelerar um pouquinho para evitar um desgaste excessivo. Mas quando o assunto é natação, até o relaxamento muscular dos competidores é feito na água. É importante ter essa parte mental, vamos dizer assim, bem forte, bem focado, né? Eles têm que estar bem focados na competição. Se tiver um pouco disperso, acaba atrapalhando na concentração, né? Você pode ver que eles já começam a ficar um pouco mais nervosos chegando perto da competição. Então agora é passar tranquilidade mesmo, que o trabalho já foi feito e agora é a reta final mesmo. Ao todo, 4 atletas da equipe garantiram vaga na etapa infantil do Campeonato Brasileiro de Natação. E mesmo para quem já está acostumado a lutar contra o cronômetro, a proximidade do início da competição deixa os ânimos um pouco mais exaltados. Nervosismo, né? Mas a gente tem que manter na hora lá, ficar calma,
para poder ir melhor, né? Para poder melhorar o seu tempo. Ativa muito boa, né? Tô treinando bem, quero ir lá para ganhar. O campeonato será realizado de 12 a 17 de novembro em Vitória, no Espírito Santo. E para garantir a torcida, mesmo tão longe de casa, os nadadores marilienses utilizam uma técnica, digamos assim, bem solidária. E que também foi aprendida aqui, nesta piscina. A gente nada provas diferentes, então incentiva mais. Então sempre dá tempo de 3 torcerem porque tá nadando na hora, sempre torcendo e ficar junto, já que é pouco atleta, né? Que bom que os resultados estão vindo, né? É. Bom, né? Espero que venha mais. Júlia sabe bem como é isso. Afinal, ela vai em busca do bicampeonato brasileiro este ano. Agora, quem terá muito trabalho nos próximos meses é Henrique. Lembra dele? Nós mostramos a preparação do nadador para o Campeonato Sul-Americano, que será disputado na Argentina no final de novembro. Mas antes do embarque, para encarar o primeiro desafio internacional da carreira, ele também vai disputar o brasileiro, além de uma etapa do Campeonato Paulista. Vai ser meio que uma preparação para ver como que tá no Sul-Americano. E logo depois desse Sul-Americano tem o Paulista, que é logo em seguida, então vai ficar meio que junto. Vai ficar uma verdadeira maratona mesmo. É, maratona. Isso é bom, né? Motiva ainda mais, você é jovem. Ainda mais que, sei, eu ganho uma medalha, vai que eu ganho uma medalha, aí motiva para a próxima competição e é bem interessante. Boa sorte. Obrigado. É a sempre forte natação de Marília revelando novos talentos. Boa sorte para essa turma aí no Campeonato Brasileiro. Pessoal, Jogos Abertos do Interior estão ocorrendo lá em Mogi das Cruzes e Bauru tem 2 modalidades na divisão especial dos Jogos. Primeira divisão, segunda divisão e tem a especial para profissionais, modalidades profissionais. O futsal de Bauru acabou eliminado já nessa primeira semana e o vôlei feminino do técnico Ailton Rodrigues sempre disputa a primeira divisão, foi convidado a disputar a especial, mas infelizmente está encontrando dificuldades também, ainda tem chances de classificação, mas a situação não anda nada fácil. Não vai dar tempo de mostrar hoje, mas a Federação Paulista de Futebol já está discutindo com os clubes a fórmula de disputa do Campeonato Paulista da Série A1 do ano que vem, o Paulistão 2014. Eu tenho para mim que é o golpe de misericórdia nos times pequenos do interior, é uma forma de começar a reduzir ainda mais o campeonato estadual, o que prejudica os times aqui da nossa região, né? A gente fala disso na segunda-feira, combinado? Eu te espero então segunda-feira, 2 da tarde, depois do Balanço Geral. Valeu, gente, um ótimo final de semana. Até lá.